No início do ano de 2019, eu entrevistei um médico chamado Rafael Bispo, que tem uma história de vida que faz todo mundo chorar. E eu, na lata ali do podcast, eu falei, cara, a gente vai criar a Bolsa Rafael Bispo. Ó, além dos 300 mil da tua clínica, eu vou aproveitar a câmera e a audiência aqui para dizer o seguinte, cara. Se você é negro, se você é de favela, se você está fazendo medicina, eu agora acabei de lançar a Bolsa Dr. Rafael Bispo. E eu vou dar uma mesada para botar um concurso lá, vamos fazer negro, fazendo medicina e de favela. Bolsa Dr. Rafael Bispo, fazer um processo seletivo, vai ter uma mesadinha todo mês para você não passar o que ele passou ali, de ter que comer joelho, de se sentir muito inferior aos colegas de faculdade. Bolsa Rafael Bispo tá lançada. Eu tinha um sonho de fazer medicina e tinha condição zero. E eu me via naquela posição de médico. Eu escrevia no papel assim, eu imaginava eu receitando para alguém. Eu botava lá embaixo como se eu estivesse assinando e carimbando, sabe? Alguma coisa assim, meus sonhos, e em casa eu fazia isso. Eu fui, fiz a prova e passei. Mas eu sabia que eu não teria condição de pagar uma faculdade de medicina. E aí a gente tinha um prazo para fazer matrícula. Eu tô em casa, meu pai falou assim, ó, daqui a pouco eu te ligo pra gente ir lá fazer matrícula. E na minha cabeça, meu pai tinha um dinheiro para fazer matrícula, pelo menos. Só que ele não tinha nada. Então ele saiu de casa às 7 horas da manhã, andando pela rua, procurando alguém que emprestasse dinheiro para ele poder pagar a minha matrícula na faculdade. E a matrícula fechava até meio-dia. Então quando foi mais ou menos 10, 11 horas da manhã, eu achei que eu já tinha perdido a matrícula. Meu pai me ligou e falou, pô, vem correndo aqui pra faculdade. Corri, eu consegui fazer a matrícula e consegui me matricular lá e começar a estudar. O nosso desafio era conseguir estudar, então eu consegui, falando com o reitor e falando com as pessoas, trabalhar na faculdade, fazer um serviço lá na faculdade. E eu ganhava uma bolsa parcial, mas mesmo com a bolsa parcial eu também não conseguia pagar a faculdade. Os primeiros dias de aula eu nunca estava matriculado, meu nome nunca estava na lista. Eu sempre ia de favor, assim, sabe? E eu pedia pro professor para assistir às aulas e fazer as provas mesmo sem estar com o nome na lista. Estudava para as provas, porque eu precisava estudar, e às vezes o professor deixava eu fazer e às vezes eu não deixava fazer. Então o que eu usava de critério, assim, de forma de saída, era sendo melhor nas notas. Então eu era melhor nas notas, eu pegava o meu boletim lá, das minhas notas, e quando era na época de renovar a matrícula, que às vezes eu só tinha pago a primeira, e a gente ficava que nem um louco, eu e meu pai atrás do reitor, pra ver se ele ajudava a gente pra renovar. O reitor tá vindo lá por trás. A gente descia e encontrava já ele de frente, já assim, opa! E já com as minhas notas na mão. Aí falou, pô, me ajuda aí, pô, umas notas boas, assim. Aí meu pai, pô, ajuda o garoto aí, o sonho dele e tal. E aí o reitor ali, naqueles momentos, todas as vezes o reitor me ajudou. Que, assim, um episódio que marca muito é porque a gente tinha uma fase de estágio na faculdade que a gente tinha que ir de roupa social e não tinha onde a gente esquentar comida. E eu não tinha dinheiro pra comer no restaurante. Então todos os meus colegas e amigos da faculdade, eles iam comer no restaurante e eu ficava na sala e falava, pô, negão, vai lá almoçar, vamos lá almoçar. Eu falei, não, tranquilo, vai lá. E aí eu tirava o jaleco e às vezes tava um sol pesado e eu saía devagarzinho pela calçada, subia a estação do trem e lá em cima eu comia um salgado e um refresco, sabe? Assim, e aí foi assim que eu consegui. Então, no último período, eu recebi, foi a minha maior bênção ali, porque eu tinha uma dívida enorme, porque todo semestre eu fazia acordo e acordo em cima do acordo, acordo em cima do acordo. Então, no último ano de faculdade, no último acordo que o reitor fez, no último papel que ele assinou, ele escreveu e pediu para eu ir no financeiro. Eu fui no financeiro, e aí lá no financeiro me entregaram uma pasta. E quando eu abri o envelope, ele tinha me dado a bolsa de 100% pro último ano. E quando eu olhei para trás, ele zerou a minha dívida toda. É de crédito. Mas foi uma vitória, e eu me orgulho muito disso, porque é uma forma que eu tenho de dizer para as pessoas quando elas falam para mim que, ó, isso para mim não dá para mim. Ó, a medicina é um sonho muito distante para mim. Eu acho que não, porque eu acho que tudo é possível e você consegue chegar aonde você quiser. Meu pai falava, você vai ser aquilo que você quer ser. Tudo isso, acho que serviu para isso tudo ter um propósito, porque se eu ouço alguém falando que não tem condição porque tá pobre, porque é preto, porque é isso, porque é aquilo, eu provo que isso não existe. Foi assim que eu consegui me formar numa faculdade de 6 anos, tendo pago no máximo 11 mensalidades. Mas eu falo sempre que 1 mais 2 é igual a maioria. Então, você nunca tá sozinho. O que é a Bolsa Rafael Bispo? A gente vai dar uma ajuda de custo para médicos negros que estão fazendo faculdade, negros de classe baixa. Por quê? Porque eu quero, o dinheiro é meu, tá? O porquê mais forte que isso é que as pessoas, elas se surpreendem quando chegam no consultório do Dr. Bispo
e vem um doutor negro. E realmente no Brasil eu não vejo doutores negros, então essa bolsa Rafael Bispo vai para 4 negros que nós escolhemos no processo seletivo, e essas pessoas vão ganhar uma mesada de R$700 por um ano para complementar os custos da faculdade, para que aquela pessoa não se sinta tão inferior aos coleguinhas playboys da faculdade. Então é isso, tá? A grana que vocês doaram aí pra mim não vai pro meu bolso, porque eu já tenho dinheiro pra caralho, tá? Então, vou colocar a grana que vocês doaram, grana do meu bolso, para financiar essa galera aí, tá? E cada 6 meses vai ter uma turma nova dessa bolsa Rafael Bispo, beleza? E a bolsa não tem meu nome, seria a bolsa Raia dos Santos. Não, bolsa Rafael Bispo, porque é uma homenagem a esse negão que, putz, é uma das maiores inspirações de vida que eu tenho, tá? Então é isso, meus amigos. Ficou com raiva? Morde as costas, tá? E esses são vencedores da turma 1 da Bolsa Rafael Bispo. Fala aí, galera, meu nome é Paulo, vou falar um pouco para vocês hoje como mudou a minha vida ser um dos vencedores da Bolsa do Rafael Bispo. Em primeiro lugar, a gente sabe que o curso por si só já é um curso muito dispendioso, um curso caro, que exige muito tempo, muita dedicação da gente, né? E ainda mais pra mim, que vim de fora, minha vida mudou meio que do dia pra noite. De repente eu passei no vestibular e tive que vir morar no Rio de Janeiro, eu vim de Aracaju, Sergipe. Então a gente termina gastando com aluguel, com alimentação, com transporte, visto que é um curso integral, né? A gente termina saindo muito cedo, voltando muito tarde, muitas vezes em cenários diferentes, a gente gasta bastante dinheiro com isso. E assim, apesar de poucos amigos meus saberem, eu passei por alguns apertos que eu acho que muito de nós passemos por isso em silêncio, né? Sem muita gente saber. E no meu caso, eu e minha família passamos por situações assim de faltar o que comer na geladeira e eu não ter, ligar para minha mãe, para meu pai, pedir alguma ajuda e não ter de onde tirar. E hoje eu falo para todo mundo, hoje eu vivo muito melhor em relação a isso. Pude me tranquilizar em saber que eu vou chegar em casa e vou ter o que comer, saber que eu vou sair, vou conseguir comer, saber que não vai me faltar. Muitas vezes faltou transporte para ir para a faculdade, já teve vezes eu disse assim, não tenho dinheiro para passagem para ir para a faculdade ou para algum cenário. Então, financeiramente falando, minha vida mudou bastante. E fora isso, fora dessa ajuda financeira, existiram algumas outras experiências que eu tive que eu achei muito válidas também. Entre elas, o fato de você ter uma inspiração e ser inspiração para alguém. Assim como quando eu vi o podcast do Bispo, e me identifiquei muito com a história dele. É muito bom, é muito importante, eu acho, você saber que você não é o único passando por aquilo, que alguém conseguiu e que você pode também. Fora isso, muitas pessoas me procuraram, seja por direct, por mensagem no Instagram, para saber como é o fato de ser uma pessoa, o único negro, ou talvez um dos poucos negros dentro de uma faculdade de medicina. E é muito bom você servir também de inspiração para alguém. É muito bom você ampliar um pouco seu horizonte e parar de olhar só para você. E por tudo isso eu sou muito grato, inclusive por ser um dos primeiros, talvez o primeiro, possivelmente o primeiro do grupo a me formar. E essa mensagem que eu deixo para vocês. Lembrem sempre, vocês podem também. Bom, e aí pessoal, tudo certo? Eu sou Rodrigo Oliveira, sou aluno de Medicina da faculdade da Universidade Federal de Santa Catarina, né, a UFSC. Estou indo agora para a segunda fase. Eu vou falar um pouco sobre essa bolsa promovida aí pelo Ryan Santos e pelo Dr. Rafael Bispo, né? A bolsa Dr. Rafael Bispo, inclusive. Além do aporte financeiro que essa bolsa me ajudou muito, né? Porque como eu fui morar em outra cidade, teve o custo com o aluguel da outra cidade, o custo da alimentação. Essa quantia, né, dessa bolsa me ajudou bastante aqui em casa, porque tirou um peso grande das costas da minha mãe, que hoje é quem me banca praticamente, né? A faculdade é muito puxada, a gente não consegue arrumar serviço, né? É muito difícil por conta da carga horária da faculdade. Tem gente que consegue, mas é muito difícil conciliar. Então, além disso, né, desse aporte financeiro que ela auxilia, né, muita gente, ela também me possibilitou conhecer outras pessoas que estão fazendo medicina em outros lugares do Brasil, né? E assim como eu, jovens e negros, né? É muito importante isso. Então, tem gente que está no começo da faculdade, como eu, tô lá na primeira fase, indo para a segunda agora. Tem gente que já está fazendo TCC, entrando no internato. Tem gente que está no meio da faculdade. Então, a gente consegue trocar essas experiências
e ver como é a medicina dentro dos outros estágios da faculdade e fora da tua realidade. Então tem gente de São Paulo, tem gente da Bahia, tem gente do Brasil inteiro. E além do maior contato que a gente também tem com o Rafael Bispo, né? Que é um médico que me inspira muito a continuar aí nessa carreira. Então, um pouco do impacto foi isso, né? O impacto financeiro, que ajuda muito, e o impacto de conhecer gente com histórias parecidas que estão fazendo medicina e são o futuro aí da medicina no país. Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de uma iniciativa muito importante na minha vida, que sem dúvida nenhuma vai ficar marcada na minha história, que foi ter sido selecionado para a Bolsa Rafael Bispo. Só para vocês entenderem um pouco melhor o impacto disso na minha vida, vou falar para vocês como era antes de agosto, que é quando saiu o resultado da Bolsa, e como está sendo agora e como vai ser o meu 2020, graças a esse projeto que eu estou participando. No começo de 2019, eu tinha uma preocupação muito grande de como seriam meus próximos 5 anos na faculdade, porque eu sabia que pelas condições dos meus pais eu não teria como, ter muito mais do que eles já me oferecem para levar a graduação. E o curso ocorre em período integral, então praticamente acaba não sobrando tempo para você fazer outras coisas. Mesmo assim, eu ainda estava me dividindo entre graduação e aulas particulares todos os dias e tempos livres que eu tinha. E da aula particular é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas pelo tamanho do volume estava me atrapalhando na graduação e eu não estava dando o meu máximo que eu poderia dar, mesmo amando fazer medicina e nunca tendo me visto fazendo outra coisa. Depois da bolsa, essa preocupação financeira praticamente não existe mais. Eu ainda continuo dando aula particular, mas agora faço em muito menos volume. Então isso permite que eu tenha tempo para me dedicar à graduação e à medicina fora da sala de aula. E essa dedicação minha à medicina fora da sala de aula já me rendeu muitas coisas. Entre elas, ter sido convidado para ser o próximo presidente do Encontro de Líderes e Acadêmicos na Medicina, que é uma iniciativa fundada lá na Faculdade de Medicina da USP e que busca reunir grandes líderes e futuros líderes da medicina para saber o que essa galera pensa, quais serão os próximos passos que eles vão dar, enfim. E eu estou muito grato por ter sido selecionado e isso só aconteceu, sem dúvida nenhuma, porque eu pude, de agosto para cá, pensar só em medicina, pensar em inovação, pensar em empreender e fazer a diferença, pessoal, na medicina para jovens iguais a mim, que vieram de uma família que não tem a tradição de médicos, mas que nunca se viram fazendo outra coisa. Portanto, essa bolsa é muito mais do que uma ajuda financeira. Foi uma abertura de portas. Sem ela, eu acredito que eu não teria conquistado nada disso, não teria sido convidado para ser presidente, não teria conhecido pessoas que eu conheci. Enfim, só tenho a agradecer ao Ryan e ao Rafael Bispo, que foram os idealizadores dessa bolsa. Sem dúvida nenhuma, eu vou falar o nome deles pelos próximos 100 anos da minha vida. E eu só vou ser um médico tão grande quanto eu acredito que eu vou ser, porque aconteceu isso em 2019 e abriu o meu olho para muitas outras coisas que agora eu tenho a oportunidade de ver e antes eu não tinha, porque a barreira financeira me limitava. Muito obrigado. Meu nome é Rafael, eu sou estudante de Medicina da Faculdade de Tecnologia e Ciência de Salvador e sou um dos bolsistas da bolsa, idealizada pelo Dr. Rafael Bispo e pelo Ryan, que foi uma bolsa que foi um divisor de águas na minha vida e que pôde trazer uma diferença enorme na situação em que eu me encontrava e na situação que eu estou hoje. Essa bolsa ela pôde fazer com que eu parasse de pensar na minha permanência na faculdade e pensasse em estudar apenas para conseguir concluir os meus estudos. Eu hoje estou no 5º semestre, vim aqui dar um recado para os novos pretos aí que estão querendo entrar nesse programa dessa bolsa. Sucesso, galera, vocês conseguem, essa é mais uma etapa vencida da vida de vocês e com fé em Deus vai dar tudo certo. Tamo junto sempre, força e lutem que vocês vão conseguir. Seu tempo, seu jeito.